O cérebro e a felicidade. Rick Hanson. Velcro e teflon. A predisposição à negatividade também influencia o processo de construção da estrutura da mente. Ela funciona assim: como vimos, o que flui através da mente modifica o cérebro. Isso resulta em dois tipos de aprendizagem, dois tipos de memória, explícita e implícita. A memória explícita contém todas as suas lembranças pessoais, desde quando você era uma criança pequena até o que estava acontecendo 10 minutos atrás. Essas lembranças tendem a assumir uma predisposição positiva, quanto mais você recua no tempo. Por exemplo, logicamente, eu sei que meus pés deviam estar me matando dentro das botas de escalar apertadas durante a longa trilha em Yosemite. Porém, a única coisa de que me lembro é como foi incrível ficar de pé lá no alto ao lado do meu amigo. A memória explícita também inclui o chamado conhecimento declarativo, que é uma espécie de enciclopédia de informações sobre coisas como a definição de bicicleta, o formato da terra e seu número de registro na Previdência Social. A memória implícita inclui o conhecimento procedural, que é a maneira de fazer as coisas, de como andar de bicicleta a como conduzir uma conversa delicada com um amigo. Ele também contém seus pressupostos e expectativas, restos afetivos de experiências vividas, modelos de relacionamentos, valores e inclinações, e todo o ambiente interno de sua mente. É como um enorme armazém que guarda a maioria das forças interiores, bem como a maioria das sensações de inadequação, dos desejos não realizados, das posturas defensivas e dos antigos sofrimentos. O que é introduzido nesse armazém constitui a base do seu modo de sentir e de agir. Seu conteúdo geralmente tem muito mais impacto em sua vida do que os conteúdos da memória explícita. Infelizmente, a formação da memória implícita apresenta um viés negativo. Experiências desagradáveis são imediatamente processadas nos armazéns da memória. Uma queimadura, 2 vezes tímido. Em geral, aprendemos mais depressa com o sofrimento do que com o prazer. Antipatias fortes são adquiridas mais rapidamente do que predileções fortes. Nos relacionamentos, é fácil perder a confiança e difícil reconquistá-la. Lembramos mais de algo ruim sobre alguém do que de algo bom, razão pela qual as propagandas negativas predominam nas campanhas políticas, seja entre membros da família ou entre nações. Agravos nunca esquecidos alimentam conflitos duradouros. Um simples punhado de acontecimentos irrelevantes difíceis pode se transformar rapidamente numa sensação de impotência.
Um fator importante de depressão, e a pessoa normalmente precisa da mesma quantidade de contra-experiências de sucesso a fim de recobrar a sensação de confiança e de competência. De uma forma ou de outra, estados mentais negativos podem se transformar com facilidades em traços neurológicos. Por outro lado, a menos que sejam entusiasmantes ou originais, a maioria das notícias boas tem pouco ou nenhum efeito duradouro nos sistemas de memória implícita do cérebro. Isso acontece por 3 motivos. Primeiro, tendemos a ignorar as notícias boas porque estamos ocupados resolvendo problemas ou procurando algo com que nos preocupar. Estamos rodeados de pequenas coisas boas: o canto dos pássaros, o sorriso das pessoas, os corações que continuam, mas não lhe damos muita atenção. Segundo, quando de fato reconhecemos uma coisa boa, ela geralmente não consegue se transformar numa experiência boa. Mal terminamos uma tarefa, uma coisa boa, e já passamos para a próxima, sem aproveitar direito a sensação de ter realizado algo. Se alguém nos elogia, ignoramos o elogio. Ouvimos o riso das crianças, mas isso não nos anima. Terceiro, mesmo que você perceba de fato uma coisa boa, e mesmo que ela se torne uma experiência boa, ela provavelmente não se converte em uma estrutura neural armazenada na memória implícita, a menos que se trate de ocasiões extraordinárias. As experiências positivas utilizam sistemas de memória comuns, nos quais a informação nova tem de ser mantida em área de armazenamento de dados de curto prazo por um período suficientemente prolongado antes de ser transferida para o armazenamento de longo prazo. Suficientemente prolongado depende da experiência e da pessoa, porém, de modo geral, isso significa pelo menos alguns segundos. E quanto mais tempo, melhor. Na verdade, você precisa manter a mente ligada na experiência positiva para que ela molde seu cérebro. Com que frequência, porém, retemos uma experiência positiva por 5, 10 ou 20 segundos ininterruptamente? Ou por um espaço de tempo mais longo? Eu, com certeza, não agi assim antes de começar a perceber a importância de incorporar deliberadamente as coisas boas e preencher aos poucos o vazio em meu coração. Suponha que lhe aconteceu algo que fez com que sentisse tranquilo, satisfeito ou amado. Você normalmente se manteria receptivo a essa sensação durante 10 segundos, digamos, mantendo-a viva em sua consciência, penetrando nela ao mesmo tempo que ela penetra em você. A maioria das pessoas não teria essa reação, mas se você não agir assim, grande parte, se não a totalidade do valor disponível nessa experiência será perdida. Sua mente funciona como um velcro para as coisas negativas, mas como um teflon para as positivas. Esforços desperdiçados. A menos que você incorpore conscientemente a experiência boa,
Ela, no geral, passa pelo cérebro como água pela peneira, deixando pouco de bom para trás. Enquanto isso, as experiências ruins ficam presas na peneira pela memória implícita de viés negativo. A experiência foi boa, mas no ponto de vista da construção da estrutura neural, é como se ela nunca tivesse existido. Essa é a principal deficiência da maioria dos programas formais de controle do estresse, de treinamento em recursos humanos, de formação da personalidade para crianças, de treinamento da atenção e da compaixão, de orientação, de psicoterapia e de tratamento de drogas e de álcool. De maneira informal, administradores, educadores e pais enfrentam o mesmo problema. Criamos estados mentais benéficos por meio da competência e do esforço. Cada vez que isso acontece, é momentaneamente bom. Na maioria dos casos, porém, não usamos de forma consistente e sistemática os segundos complementares para instalar essas experiências no cérebro. Nesse caso, também estou me referindo a mim como terapeuta. É humilhante e inquietante perceber que grande parte dos pensamentos e sentimentos positivos que ajudei meus clientes a acessar gerou tão pouco benefício duradouro para eles. Os efeitos da predisposição negativa também são frustrantes e desestimulantes para o aprendiz, algo que também tenho sido. Você pode estar num contexto definido, por exemplo, treinamento de liderança, classe de orientação para pais, ou informalmente apenas tentando se sentir menos ocupado, melancólico ou estressado. Você faz um enorme esforço para incutir algo de bom na mente, um pouco de tranquilidade, felicidade ou consolo. E então, poucas horas depois, ou antes, infelizmente, parece que nada disso aconteceu. É como se você se esforçasse para empurrar uma pedra pesada até o alto da montanha e depois a visse rolar de volta para baixo. A predisposição negativa não é nossa culpa, não a inventamos. No entanto, existe algo que podemos fazer a respeito dela. Igualdade de condições. A predisposição negativa não significa que você não pode ser feliz, mas se for feliz, você o será a despeito dela. É uma predisposição pronta para entrar em ação de acordo com as circunstâncias. Quando você se sente bem, ela fica esperando em segundo plano, procurando um motivo para que você se sinta mal. Quando você se sente mal, ela o faz sentir-se pior. Essa predisposição cria dois tipos de problemas. Primeiro, ela aumenta aquilo que é negativo, chamado sua atenção para o que é ou poderia ser ruim, fazendo com que você reaja de maneira exagerada aquilo e armazenando a experiência negativa na memória implícita. Ela também cria círculos viciosos de negatividade, tanto no interior do cérebro como em relação a outras pessoas. Essa predisposição aumenta de várias maneiras: o estresse, as preocupações, as frustrações, as irritações, as mágoas,
os sofrimentos, a sensação de incompletude e os conflitos com os outros. Segundo, a predisposição negativa diminui aquilo que é positivo. Ela afasta sua atenção das coisas boas que existem ao seu redor. Ela faz com que você reaja em entusiasmo às coisas boas que percebe e faz com que as boas experiências que você tem passam despercebidas pelo cérebro, deixando quase nada para trás. Essa predisposição é um tipo de gargalho que torna mais difícil a absorção da felicidade pelo cérebro. A taxa de juros de uma conta poupança determina o quanto você ganha financeiramente por dia. O que você prefere, uma taxa baixa ou uma taxa alta? Do mesmo modo, a taxa de conversão dos estados mentais positivos em traços neurológicos positivos determina o quanto você ganha psicologicamente por dia. Nesse caso, também, o que você prefere, uma taxa baixa ou uma taxa alta? Infelizmente, a predisposição negativa reduz a taxa de conversão, o que achata seus rendimentos na vida, sua felicidade, a colaboração com os outros e o sucesso. Na verdade, a predisposição negativa está voltada à sobrevivência imediata, mas é contrária à qualidade de vida, aos relacionamentos tranquilos e gratificantes e à saúde mental e física duradoura. Esse é o cenário déficit do cérebro na idade da pedra. Se não assumirmos seu controle, ele continuará a nos dominar. Voltar-se para uma visão positiva das coisas simplesmente restabelece a igualdade de condições. Ao reduzir os sentimentos, os pensamentos e as atitudes negativas, enquanto reforça os positivos, a prática de incorporar coisas boas corrige as duas tendências da predisposição negativa. E ao longo do tempo, a incorporação de coisas boas pode ajudá-lo a perceber que suas necessidades fundamentais de segurança, gratificação e relacionamento foram, por fim, plenamente satisfeitas. Examinemos como fazer isso no próximo capítulo. Como incorporar? Ao longo da história, as pessoas especularam a respeito das causas do sofrimento e da felicidade, tal como apareciam em sua mente. Agora estamos começando a compreender como nossas experiências são produzidas pelas estruturas e processos subjacentes do cérebro. O sistema nervoso vem evoluindo há 600 milhões de anos e as soluções para os problemas de sobrevivência enfrentados pelos antigos répteis, mamíferos, primatas e humanos ainda continuam presentes em nosso cérebro hoje. Para sobreviver e transmitir seus genes, nossos ancestrais precisavam ficar particularmente atentos aos perigos, às perdas e aos conflitos. Consequentemente, o cérebro desenvolveu uma predisposição negativa que procura por notícias ruins, reage intensamente a elas e armazena rapidamente a experiência na estrutura neurológica. Embora ainda possamos ser felizes, essa predisposição
cria uma vulnerabilidade permanente no estresse, a ansiedade, a decepção e a dor. Um aspecto fundamental da predisposição negativa é o poder extraordinário do medo. Nós geralmente superestimamos as ameaças e subestimamos as oportunidades e os recursos. Ao mesmo tempo, as experiências negativas sensibilizam o cérebro para o que é negativo, tornando ainda mais fácil ter outras experiências negativas num círculo vicioso. Forças interiores como felicidade e resiliência resultam principalmente de experiências positivas, mas a menos que dediquemos uma atenção cuidadosa e constante a elas, a maioria das experiências positivas irá passar por nosso cérebro como a água por uma peneira. Elas são momentaneamente agradáveis, mas não têm muito valor em termos de transformação da estrutura neurológica. O cérebro funciona como velcro para as experiências negativas e como teflon para as positivas. Embora a predisposição negativa seja boa para sobreviver em condições adversas, ela é péssima quando se trata de qualidade de vida, relacionamentos satisfatórios, crescimento pessoal e bem-estar duradouro. Ela faz com que aprendemos demais com as experiências ruins e menos com as boas. A melhor maneira de compensar a predisposição negativa é incorporar regularmente as coisas boas.